tudo que tu quiser encontrar, tu vai encontrar. Meu, onde é que eu vim parar? Que loucura, isso aqui é muito diferente de tudo que eu já vivi, assim, sabe? A galera tá sempre carregada de compra, assim. Times Square da América Latina. O quão seguro é comprar aqui no Paraguai? E aí, pessoal? E aí? Vídeo novo no canal. Hoje estamos em Foz do Iguaçu, no Paraná, mas o objetivo é chegar no Paraguai. E para isso estamos aqui, ó, atravessando a Ponte da Amizade. Então a gente vai conhecer essa cidade aí hoje, mostrar pra vocês um pouquinho do que tem por lá. A cidade do paraíso das compras, né, Gui? Pra quem não sabe, né, Foz do Iguaçu faz fronteira com a Argentina e com o Paraguai. É o que a galera conhece como a tríplice fronteira, né? Hoje a ideia é ir pro Paraguai, ver o que a gente encontra por lá, e a gente optou por ir andando. Tem várias opções, tem gente que vai de ônibus, tem gente que vai de carro, tem gente que aluga tour, mas a gente pegou o jeito mais aí possível, que é ir caminhando. E para mostrar para vocês como que é aqui na ponte, ó, deste lado temos o rio, desse outro o trânsito. Uma pista vai, na outra vem, e aqui também, né, a parte do pedestre, a gente que tá indo, vai todo mundo pro mesmo lado, e para quem vai voltar é pelo outro lado da ponte. E não tem muito segredo, uma vez que tu chegou ali atrás na aduana, é só seguir a ponte e tu vai uma hora sair no Paraguai. E uma curiosidade é que aqui, exatamente na área da ponte, não é terra de ninguém. Não é Brasil, não é Paraguai, então pode acontecer de tudo. O importante é vir pra cá e atravessar rapidinho, que também não acontece nada. A gente já veio algumas vezes, sempre que a gente vem a pé e é de boa. Eu acho que o pior aqui é que tem trânsito daquele lado e trânsito desse lado aqui também na ponte. Por exemplo, a galera passa bem rápido, né? Então não dá pra ficar que nem a gente aqui pamonhando aí, gravando vídeo, né? Ocupando espaço. Agora sim, pessoal, estamos oficialmente aí no lado paraguaio. Bem-vindos ao Paraguai. E de curiosidade, né? Eu não consegui encontrar aqui, mas a bandeira do Paraguai, ela tem dois lados. Ela tem frente e verso. Isso é um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. Uma outra curiosidade que a gente compartilha aí com os nossos irmãos paraguaios é que Itaipu foi construído em parceria entre os dois países, né? E hoje em dia, 90% da energia do Paraguai vem de Itaipu. E, vamos lá, é curiosidade, né? Uma outra parada é que eles têm dois idiomas oficiais, o espanhol e o guarani. A gente está numa região de fronteira, então a gente nem vai precisar falar espanhol, porque todo mundo aqui fala muito bem o português. Mas vocês vão notar, talvez aí pelo áudio do vídeo, que entre eles, nas ruas, eles estão sempre falando guarani. Então meio que eles trocam assim. Em vez de estar falando ali o espanhol, eles se comunicam entre si em guarani. É um negócio bem curioso, né? É uma língua bem diferente, assim, você para pra escutar e você não entende nada, assim. Parece, sei lá, um chinês, um japonês, uma coisa muito doida. Exatamente. E de curiosidade, a gente entrou aqui e a gente não precisou fazer nenhum processo imigratório. A gente simplesmente atravessou e é isso. Seja bem-vindo, faça suas compras e volte para casa. Porém, se você realmente quer ficar no país, não é assim tão fácil, tá? Você daí sim tem que passar ali pelo processo imigratório. Mas vamos lá que hoje a gente quer mostrar um pouquinho aí do que tem por aqui, por que as pessoas vêm pra cá, né, Júlia? E essa muvuca toda aqui atrás de mim tem um motivo, na verdade tem vários. Eu vou falar aqui pra vocês por que tanta gente vem pro Paraguai. Primeiro de tudo, localização estratégica. Já falamos pra vocês que o Paraguai faz divisa com o Brasil, com a Argentina, e a Ponte da Amizade, que a gente acabou de passar, ela faz justamente essa conexão entre Brasil e Cidade del Leste. Então é muito fácil de atravessar. Segundo ponto que o Gui comentou, não precisa de documentação, não precisa de visto, é só pegar e atravessar, chegou. Ninguém vai te parar, vai te perguntar o que você está fazendo no Paraguai. É livre, é aberto, entendeu? É simples. E o terceiro motivo são os preços. Os impostos aqui no Paraguai são bem mais baixos do que a gente tem no Brasil. E quem é estrangeiro, vem aqui só para comprar, na verdade não paga imposto, então fica muito mais em conta. Então esse é o grande motivo atrativo principal e por isso, né, que Cidade del Leste, Paraguai, é conhecido como o paraíso das compras. E para quem duvida desses preços baixos, né, a gente vai mostrar para vocês aí ao longo do vídeo algumas comparações que a gente pode fazer, né? Bora caminhar na rua aí, conhecer um pouco. Vocês estão vendo aí que é uma muvuca, né? E assim, para atravessar aqui, é aquele rolê de qualquer outro país aí da América do Sul, né? Tem que se meter no meio da rua aí e atravessar. Então bora lá. Não tem bem uma faixa, tá? Meio que tu tem que parar o trânsito e ir. Vamos tentar aí, ó. É bem caótico. Mas a gente tem sempre confiança que a galera para. Ó, e pararam, né? Mas vamos seguindo. E olha só, primeiras impressões, eu acho que do Paraguai, olhando assim essas ruas, esses telões, essas lojas, eu acho que é a Times Square da América Latina. Pra mim essa é a melhor definição do Paraguai. Um pouco exagerado, né? Não tem todo aquele glamour.
mas eu diria que com certeza tem os preços. Exato, isso que importa, né? E assim, ó, vocês vão notar que é muita loja. É uma loja dentro da outra. Esse daqui, por exemplo, ó, vamos até passar aqui no meio. Tem edredom, tem mala, tem mais mala, tem roupa, tem coisa de suplemento, até restaurante, ó. Então, é tudo junto, de tudo um pouco. E tem muita opção, assim. Tem até um cassino aqui já, ó. Tem até um cassino, ó. Pra quem não sabe, aqui é permitido, né? E até um dos atrativos da vida noturna aqui. Os brasileiros vêm pra cá pra jogar nos cassinos. Enfim, essa daqui é só uma das milhares de ruazinhas que tem por aqui. E todas vendem basicamente as mesmas coisas. Mas enfim, vamos sair desse lugar aqui e pegar aqui uma avenida principal. A gente já veio algumas vezes aqui pro Paraguai, umas 5, 6 vezes eu acho. Então a gente já tá acostumado a se movimentar por aqui. Mas eu acho que tem que ter bastante cuidado com o trânsito. Eu acho que esse é o único fator que pega. É o maior perigo, né? O resto é bem de boa. Olha, e tem lojinha de cabo de celular, carregador, tudo que tu quiser encontrar, tu vai encontrar. O que talvez tu não vê à vista, é só perguntar. Então, se eles não têm, eles vão achar alguém que possa encontrar pra ti. Mas essa rua aqui eu acho que é bastante Paraguai, né, Julia? Bastante. Eu acho que isso aqui define tudo, assim. São várias lojinhas, é o pessoal andando no meio da rua, não tem calçada, assim, pro pedestre, né? A loja tá em cima da calçada, aí tem uma loja na frente, as pessoas andam na rua junto com moto, junto com carro, todo mundo se respeita ali nas medidas possíveis, né? Ninguém é atropelado, assim. Acho que o pedestre tem um pouco de medo de atravessar a primeira vez. Se você quiser atravessar aqui, você não vai poder esperar uma faixa, esperar alguém parar pra você, você vai ter que se meter ali no meio. E assim, a pessoa que tá dirigindo, seja moto, seja carro, ela já tá ciente de como que funciona. Então ela vai te respeitar, ela vai devagarzinho, ela vai dar aquela freada. Então é importante estar atento, mas é tranquilo. E é isso aí que a Julia falou, ó. A galera tá andando aí na rua, mas de repente chega o carro e anda também. Não tem espaço reservado para nenhum dos dois, né? É de quem chegar primeiro. E se pensar que não cabe, cabe sim. Cabe carro, cabe moto, cabe, ó, até carretinha de transporte. E uma coisa que a gente nota é que a galera tá sempre carregada de compra, assim. Às vezes tem gente que só tá realmente vindo aqui, comprando uma coisinha ou outra, mas a gente nota um fluxo de mercadoria muito grande. Olha lá, a galera carregando caixa. E isso é o dia inteiro, tá? E só vai aumentando durante o dia. E olhem só, pessoal, tudo isso daqui, ó, são centros comerciais. Então, além dessas lojas que ficam na parte de fora, quando tu entra nesses lugares também tem uma outra imensidão de galerias. Aqui tem um exemplo, ó. E não é só o primeiro piso, tá? São vários pisos de lojas que você encontra. Então, realmente, tem de tudo, tu encontra tudo aqui. E, claro, existem lojas que a gente sugere, né? São as mais conhecidas. Para quem não sabe, tem um site aí, Compras Paraguai. A gente recomenda sempre que for querer comprar alguma coisa, dar uma olhadinha aí no... Enfim, dar aquela buscada, né, no que tu quer trazer, olhar nesses sites. E agora a gente vai caçar alguém aqui no Paraguai para fazer um teste de um comprimento que eu vi que funciona, mas eu não tenho certeza. Vamos ver, vamos ver. Mongaru? Mongaru? Você faz tipo um símbolo de uma coxinha e isso significa, sei lá, um high five, assim, um cumprimento alegre, É uma sabe? saudação, né? Uma saudação respeituosa ali entre as pessoas. É bem curioso, assim, né? Este es un sinal bonito, ¿sí? De respeto, ¿no? Dale. Un saludo, ¿sí? Um saludo, assim. ¿Falam português? Sí, todos acá hablan muy bien português, ¿no? Eu falo português também, às vezes eu esqueço que não precisa falar espanhol aqui. Que vocês enrolam bem no português. É verdade, né? É língua oficial aqui também, né? E dentro de casa, se fala mais espanhol ou mais guarani? Guarani. E é difícil aprender? Solo que tem que colocar bem atenção. Ah, claro. Listo, entonces, un gusto. Buen día a ustedes. Viu que legal? Então, ó, além do cumprimento, né, a gente falou ali do Guarani, do espanhol, mas o português também tá bem fluido aqui, né? O pessoal aprende para justamente conseguir fazer aí o comércio, né, com os brasileiros. E esse é o forte daqui, né? É o comércio, então a galera se adaptou muito bem. Mas esse Mongaru eu achei incrível, eu quero testar com mais pessoas. Que tal, Mongaru? Mongaru, geral. Um gusto. Caineiro. Cocaineiro. Cada coisa que a gente escuta. Vamos. Sí. Mongaru. Mongaru, Paraguay, bienvenido acá. Un gusto. Bienvenido a la tierra de Maradona. Mongaru? Viu? Esse ali tava muito focado no trabalho, mas não deixou de fazer. Pra vocês verem, ó. Que é educação, sinal de educação fazer.
talvez vocês vendo esse fluxo de gente, essa quantidade de carro passando, essas vielinhas aí que muitas vezes são um pouco mais escuras, talvez vazias, vocês devem se perguntar, e a segurança? Dá para ir para esse lugar? Dá para caminhar? Preciso ter preocupação, passar medo? Me diz aí, Júlia, o que tu acha? Eu acho que não. Eu acho que tem que estar atento, como em qualquer lugar do mundo, você tem que ter suas coisas guardadas, ficar ligado com o furto, porque é onde tem muito fluxo de pessoas. É onde rola ali aquela mãozinha que puxa seu celular, puxa sua carteira, então cuide dos seus pertences. Mas assim, não vai rolar um assalto à mão armada aqui no meio dessa muvuca, né? Então eu acho que é tranquilo nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente tem uma mentalidade que o Paraguai é inseguro por isso, pela quantidade de gente, por ter muita gente comprando, trazendo, sabe? E é justamente o oposto, né? Onde tem fluxo de pessoas, onde tem bastante gente andando na rua, é onde costuma ser mais seguro. Afinal, as pessoas tendem a fazer o duvidoso quando não tem ninguém observando. Quando tem muita gente olhando, eles se controlam mais. E eu acho que assim, a primeira vez que a gente veio, eu vou confessar que eu tive medo. Eu olhei assim e pensei, meu, onde é que eu vim parar? Que loucura, isso aqui é muito diferente de tudo que eu já vivi, assim, sabe? Eu me sentia, sinceramente, na Índia da América Latina. Só que você vai se acostumando, você vai andando, vai comprando, vai vendo que é tranquilo, as pessoas são simpáticas, estão ali pra te atender, a maioria tá fazendo o seu corre, sabe? Então é de boa. E no final do dia, né, a gente sai daqui sempre com a sensação, pô, não vejo a hora de voltar, né? Sim. É principalmente por causa dos preços. E por mais que talvez dê a impressão de que é tudo desorganizado, principalmente quando a gente olha o comércio na rua, quando a gente chega em uma dessas lojas aqui, ó, como por exemplo a Nissei, a gente se surpreende justamente pela organização, tá? Vocês vão notar que é muito limpo, é muito organizado, e eu tive a melhor experiência de compra da minha vida aqui no Paraguai, justamente pela organização e a agilidade. E aqui então a gente tem a parte dos MacBooks e iPhones. Vou mostrar aqui pra vocês primeiro o preço do iPhone. Ó, última geração aqui, iPhone 16, tá saindo por $745. No Brasil, preço na tela aí pra vocês, olha só a comparação. Para o paraguaio é um pouco mais caro, eles pagam aqui um pouquinho de imposto, então fica 819. Mas assim, tem todos os modelos, eu não vou me aprofundar aqui, só mostrar um de exemplo mesmo. Aqui tem a bancada dos MacBooks, vou mostrar dois aqui para vocês. Esse aqui é o M4, um Air, e tá saindo por $929. No Brasil, essa aqui é a comparação. E aqui o MacBook Pro M3, $1.950. É caro, mas aí se você compara com o Brasil tem uma grande diferença. E sobre a experiência de compra que o Gui comentou antes, aqui funciona assim, nessas lojas grandes. Você escolhe o seu produto com um atendente e tem vários espalhados pelas lojas, porque cada setor que você quer comprar alguma coisa tem uns 5 atendentes, então você escolhe ele com ele, ele faz sua fichinha, você vai no caixa, paga e depois vem na parte de retirar o produto. Aqui você vai ter o seu nome ali na TVzinha, eles vão chamar, e retirar o produto não acaba aqui a compra. Ainda tem uma fila para você poder testar, então você tem ali um atendente que vai abrir o produto com você, ver se tá tudo certinho, não correr aquele risco que o pessoal geralmente pensa que vai ter um tijolo dentro da caixa, uma coisa assim. Não, tem lojas confiáveis que tem todo esse processo justamente para você se sentir seguro e ter uma compra aí confiável, né? Além de confiável, muito rápida, muito ágil. Tu vai para uma fila, tu paga, tu já vai outra, retira, depois testa, enfim, é muito fácil. Cara, é lindo. Acho que a gente podia se inspirar. E realmente tem um fluxo muito grande de pessoas, então eles tiveram que encontrar a melhor forma de fazer isso, né? E assim, por mais que tenha filas, você olha e pensa, meu, quanta gente, vai rapidinho, porque é muita gente trabalhando e tem um fluxo que funciona, não é desorganizado, então é super fácil de comprar aqui. Eu imagino que ao ver esses preços, muita gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? A gente sabe que não existe almoço grátis, né? Que nada é dado, tudo é cobrado, né? E até devem estar se perguntando, tá, mas por que é tão barato? Os produtos são falsificados? Os produtos têm má qualidade? Na verdade que não. São produtos originais, todos de qualidade. A diferença está justamente no imposto sobre consumo, que aqui é baixíssimo, para os paraguaios é 10% e para a gente brasileiro a gente sai isento. Então, por isso que a gente consegue encontrar preços tão atrativos, né? E que fogem totalmente da realidade dos preços que a gente encontra no Brasil. Mas enfim, acho que esse tema de é seguro comprar, não é seguro comprar, vale a pena a gente discutir mais. A gente vai parar só para almoçar agora. A gente está aqui pertinho do restaurante da Célia, que é um lugar super gostoso de comer, comida brasileira. A gente sempre vai lá. A gente vai aproveitar, vai lá montar um prato e a gente comenta isso para vocês, beleza? Bora lá? E é bem aqui, ó, na frente da Nissei tem esse shopping. Você entra nele e no último andar, eu acho, tá aqui, ó, tem um restaurante que é a Célia. E a gente realmente só entrou ali, subiu, ó, a escada onde tá a galera subindo aqui, ó. E aqui a gente já encontra, então, o restaurante da Célia. Tem duas opções. A primeira é
são as marmitas, né? Um prato mais simples aqui, que é R$18 com uma carne, 22 com 2 carnes. Pega a fila aqui, se serve, pode pegar, servir do que tu quiser no buffet, e daí tu escolhe 2 pedaços de carne que tem ali, ó. Mas assim, é muito bem servido, tá? Aqui é onde tem a opção de buffet a quilo, que daí no caso tu se serve e paga ali referente ao peso, né? Se eu não me engano tá R$69. E sério, é um buffet assim, ó, maravilhoso. Tem várias coisas, ó. E é aquela opção, né, que a gente sabe, né, Júlia? Que... Eu ia falar, o Paraguai, você olha assim a rua, olha aquelas pessoas, as comidas de rua, não é algo muito apetitoso. Principalmente porque às vezes vai estar muito quente, você vai estar ali naquele estresse, então você fica meio receoso, assim, de comer na rua, de talvez ir num lugar mais local. Só que boas opções são esses shoppings, esses centros comerciais, que aí tem restaurantes, são bem limpinhos. O Célia é o que a gente recomenda porque a gente já veio, já comeu, não passou mal, já foi mais de uma vez, então é de boa de comer aqui. E é o precinho, né? E é o precinho. E o que mais me encanta é poder pagar aqui no Paraguai em Pix, em crédito, em débito, qualquer cartão do Brasil. É uma facilidade, né? Acho que a galera às vezes tem receio de vir pra cá, trazer muito dinheiro. Enfim, a gente entende. Então, principalmente para quem é a primeira vez que tá vindo, paga no Pix. É mais confortável, sente mais seguro. E depois, se tu achar que é tranquilo pegar e trazer dinheiro, daí você faz. Aqui a gente pagou então com o cartão da Nomad, né? A gente divulga aí todo o vídeo porque é algo que a gente realmente usa. E a gente, claro, que tem o cupom do Dias por aí, ó, usa aí na hora de abrir sua conta da Nomad, você ganha até $20 de cashback na primeira transferência, então não dá pra perder essa oportunidade, né? $20 dado, e a gente sabe que hoje no Brasil $20 é mais ou menos uns R$1.000, né? Então tem que aproveitar. E ó, pratão do Gui, pratão meu, e eu achei interessante que era um pedaço de carne, a gente pegou, veio dois bifes aqui de... Bifes não, como é que se diz? Peitinho de frango? 2 filezinhos. 2 filezinhos. E ainda o bolinho de carne podia pegar à vontade, eu não contava como carne. Eu achei bem servido, assim, né? E olha que pratinho bonito que eu montei aqui, ó. Macarrão, feijão, vinagrete, aquela carne. Aquela misturança, né, do brasileiro que faz tempo que não vem pro Brasil. E, pô, andar no Paraguai cansa, né? Tem que estar com a barriguinha cheia. Agora sim a gente volta pro tópico, então, o quão seguro é comprar aqui no Paraguai, né? Eu vou falar pra vocês que quando eu era criança eu ouvia muito mal do Paraguai. A gente é de Santa Catarina, então a gente acaba vivendo um pouco mais próximo, né? Então a gente conhece pessoas que vão, que voltam, enfim. Acho que todo mundo tem um membro da família que alguma vez já foi pro Paraguai. E eu ouvi muito mal, assim, quando eu era criança. Falava que, pô, é perigoso, tu compra uma TV, vem 2 tijolos dentro, não vem a TV. Mas na verdade é que, se tu vem pra cá, se alguém te oferecer uma coisa muito barata, tu tem que desconfiar, né? Ninguém nunca vai te dar nada, assim, ainda mais gratuito, com um desconto muito impressionante, assim. Vamos supor, um iPhone 16 Pro Max por R$1.000. Tá com cheiro, né, de problema. Então, quando tu pega e tu vai nessas lojas oficiais, a gente recomenda buscar aqui pelo Compras Paraguai, que é um dos sites mais famosos aí, que vai te direcionar sempre para uma loja confiável. A Nicei, a Cell Shop, enfim. Nessas lojas tu pode entrar, comprar e não precisa se preocupar. Beleza? Não vai vir uma garrafa de água no lugar ali do teu iPhone, não vai vir tijolo, os produtos são originais, são de qualidade. O que você tem que cuidar são com as pessoas na rua. Existe aqui os famosos piranhas, que são pessoas que ficam na rua tentando te levar para lojas. Então ela vai falar assim, você quer a Cell Shop? Só que não vai te levar na Cell Shop, entendeu? Ele vai te levar em outra loja e ali onde pode acontecer o problema. A pessoa pode talvez te fazer o sequestro do Pix, que eles chamam, que é quando eles te forçam a fazer um Pix. Ele pode te vender um produto mais barato, mas te distrair na hora de pegar e embalar e colocar outra coisa dentro, e tu só vai descobrir quando tu chegar no Brasil, entende? Então assim, quando a bondade é muita, desconfie. Isso vale não só para o Paraguai, isso vale para qualquer coisa na sua vida, em qualquer lugar que você for, em qualquer negócio que você for fazer. Mas eu sei que vocês querem mais informação, né? Quanto que eu posso comprar? Eu posso levar isso daí pro Brasil de boa? O que eu não posso levar? Mas isso a gente deixou para outro vídeo. O link dele vai ficar aqui na descrição desse, tá? Então, olha lá, tira suas dúvidas. Esse é realmente para levar vocês para conhecer as ruas. Vamos passear no Paraguai, vamos sentir qual que é a vibe desse lugar, né? E naquele outro vídeo aí sim, preços, dicas de loja, as regras da aduana e tudo mais. Mas como a gente se preocupa muito com vocês, uma dica a gente tem que deixar aqui. E é relacionado a esses piranhas, essas pessoas que te oferecem para levar nas lojas. Quando você chegar no Paraguai, entre mudo e saia calado. Saiba as lojas que você quer visitar. Saiba onde você quer ir. E por favor, vá nas conhecidas e desconfie da bondade das pessoas, beleza? De novo, quando a bondade é muita, até santo desconfia.
Mas bora comer porque o rolê ainda não acabou. Mas se você gostou disso até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e comenta o que você tá achando desse rolê no Paraguai. E pra vocês verem que essa dica que a gente tá dando não é furada, olha só, a galera aqui da Cell Shop lá, ó, o pessoal tudo das lojas vem almoçar aqui. Quem trabalha aqui conhece muito melhor do que a gente que tá só de passagem, né? Então mostra bastante que esse lugar vale a pena, a comida é boa. E até os paraguaios estão optando aí por comer uma comidinha brasileira. Olha só, a Júlia, tá esvaziando o prato aí, né? Não vai furar o prato aí, Júlia, de tanto raspar. Estamos na rua de novo, pós-almoço, e eu até queria comentar uma coisa com vocês, que a gente comeu num restaurante brasileiro, e aqui é bem comum de encontrar comida brasileira, não só porque vem turistas, como eu e o Guilherme aqui, comprar, conhecer a cidade, mas também porque tem muito brasileiro morando aqui. Isso por conta das faculdades, tem faculdade de medicina, que a matrícula e a mensalidade é muito mais barata que no Brasil, mas não só isso, né? Aluguel, as contas, enfim, tudo tem um precinho um pouco mais em conta. Mas vamos continuar andando na rua, mostrando esse caos que é Ciudad del Este. Esse aqui essa rua que eu acho que é o suco aí do Ciudad del Este, né? Fios, propagandas, um prédio do lado do outro, você não sabe identificar o que é o que. Muito comércio de rua, criançada aí também. Táxi paraguaio, sorvetinho, ó, pra quem... Pô, aqui faz um calor desgraçado no verão, então tem que ter um sorvetinho. E vale a pena pontuar que isso aqui não representa o Paraguai, não é a essência do Paraguai, não são todos os lugares que são assim, todas as ruas, todos os bairros. Esse bairro aqui, essa região da fronteira, sim, é uma região de comércio, é uma região com bastante gente transportando coisa, vendendo coisa, mas quando a gente se distancia daqui, e não é muito, tá? É 1 quilômetro pra lá, já muda tudo, vira uma cidade normal, como qualquer cidade do Brasil, como qualquer cidade da América Latina. Então, isso aqui não representa o Paraguai em sua totalidade. É só uma região específica para compras. Tem outras regiões assim também, em outras cidades do Paraguai que fazem fronteira com o Brasil, mas vale reforçar. Talvez as pessoas tenham a impressão de que, no Paraguai é tudo assim, deve ser tudo bagunçado. E não é. Aqui, por ser compra, que tem mais essa cara aí de muvuca, aquela vibe meio Brás, 25 de março lá do Brasil, né? Eu acho que seria a mesma coisa que ir visitar 25 de março e dizer que o Brasil inteiro é assim. Mentira, né? Então, esse lugar aqui específico é assim, saímos daqui e vira uma cidade normal como qualquer outra. E a gente não pode deixar passar a maior dica de viagem, que é para você que quer ter paz de espírito, seja para onde estiver viajando. Contrate um seguro viagem. Isso aí vai te poupar de qualquer perrengue que você possa ter. Faz seu seguro viagem na Assiste com o nosso código Dias Por Aí e aí você ganha 15% de desconto em todo o site. Então corre e aproveita. E galera, a gente tá andando. É muito do mesmo, vocês vão perceber. Exato, os produtos que a gente encontra são os mesmos, é roupa, é garrafinha, é coisa para celular, coisa para pesca, tudo que você quiser imaginar você encontra, mas tem várias barracas que vendem a mesma coisa, às vezes com preços bem parecidos, às vezes um pouco mais caro. Tem que ir perguntando, tem que ir pechinchando também, né, que aqui eles estão acostumados assim com isso. E uma dica ó, que eu vou dar, essa é engraçada. Se tu quer saber o real preço de alguma coisa, pergunta em reais e depois pergunta em dólar. Porque às vezes eles se confundem na conversão, às vezes ele te fala em real, 10 reais mais caro, ele te fala, em dólar. Daí ele te dá um valor que, por exemplo, às vezes dá 20 reais de diferença, entendeu? Então fica esperto, tem que levar essas dicas aí, tá ligado? E a gente não tá parando nos lugares pra perguntar preço, mostrar preço, porque não é o objetivo do vídeo, né? A gente tem outro vídeo, então, que vai ser só sobre isso, mostrando preço, conhecendo os lugares, dando algumas dicas mais no detalhe, né? Mas hoje o objetivo é ver qual que é a vibe da rua, né? Ó, acabei de escutar um barulhinho clássico aqui, ó. Escutou, Julia? Escutei. O que é? É o choque, né? A minha de choque, né? Cadê? Vamos ver, cadê? Ó, a galera da meia, sempre tem. Mas acho que é ele ali, ó, que tá com a arminha de choque. Que tal? Mongaru? Quanto está? Dale. Tava com vergonha, né, Julia? Envergonhada. Mas achei legal que ele fez Mongaru, né? Sim, não importa, se a pessoa é tímida, se ela sempre vai te cumprimentar ali, ó, Mongaru. Mongaru? Mongaru. Um gostou. Graças. Já não paga. O cara mandou um olhar, não paga. O pessoal fala muito bem português aqui nas lojas, em qualquer lugar. A gente acaba às vezes falando espanhol porque a gente é bobo, porque a gente esquece. Mas você brasileiro, não se preocupe. Qualquer pessoa aqui vai desenrolar um português
que muitas vezes, né, Júlia, a gente ficou até na dúvida da nacionalidade da pessoa, de tão bem que ela falava português. Sim, tinha que desenrolar um pouco mais assim com ela pra ver se ela tinha um sotaque, porque às vezes não tem. E você não sabe se ela é uma brasileira que tá trabalhando aqui ou se é uma paraguaia que sabe muito bem português. É realmente bem incrível isso. Muitas vezes o sotaque é muito limpo, sabe? É um negócio que surpreende bastante a gente, positivamente, né? Ó, esse corredor aqui tá bem mais fechadinho, tá vendo? Tem bastante. Mas, de novo, bastante pessoas em todos os lugares, não tem que se preocupar. É só ficar atento com as suas coisas pessoais. E, de novo, pessoal, olha a quantidade de coisa que tá à mostra, que a galera tá vendendo. Se alguém for querer furtar, se alguém for querer roubar, não vai ser tu, tá ligado? Tem tanta coisa à mostra que, enfim, chega a ser até idiota isso que eu tô falando. E aí, Julia, o que tá achando? Top, né? Eu gosto de vir pro Paraguai, na verdade é um dos meus rolês preferidos, assim. Você vem pra cá, é divertido e dá vontade de sempre voltar. Só pra ver o movimento, as coisas, as novidades. Gastar dinheiro, né? Gastar um dinheirinho. É que aqui o dinheiro rende, né? Aqui o dinheiro rende, uma certeza que você tem é que você vem e você vai gastar dinheiro, né? Não tem como sair de mãos vazias aqui. É, tem muita coisa o tempo inteiro. Assim, às vezes tu não precisa, mas tu acaba levando só porque vale a pena, sabe? Mala mesmo, cara, é muito barato. Mas, de novo, tudo isso fica para outro vídeo de compras. Hoje é rolê na rua. Aqui, ó, a galera tá até fazendo um shawarma, churrasquinho grego. Olha só. Na hora ali, ó. Assistência técnica, conserto. Ó, mais comida de rua. Comidinha aí, ó. A gente vai gravar um vídeo de comida de rua também. Né, Júlia? Sim, já tô preparando o estômago aqui. Primeiro você vem, dá aquela olhada, né? Mapeia aí os lugares. Cria coragem e depois vem e grava. Mas comida quente é de boa, né? É de boa, sempre tranquilo, né? Mas tem que ter cuidado. E sempre fazer essas coisas antes de viajar, né? Porque você pega ali um ônibus 16 horas até Blumenau com recém ter feito vídeo de comida de rua e eu digo que a experiência talvez não seja muito interessante, né? Pode não ser das melhores viagens, né? Exato. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir as arminhas de choque, mas eles ficam o dia inteiro com esses negócios. Aí, ó. Que tal? Mungaru? Pensei que ia me dar um choque. Mas, ó. De novo, parece até que a gente tá só andando na mesma rua, né, Julia? Só que, na real, que é tudo muito parecido. Sim, e assim, às vezes você não sabe se você tá na loja ou se é uma propaganda daquela loja, porque é muita informação, sabe? E eles vão forte ali na publicidade, então você se confunde, tem que ficar bem atento e acho que baixar o Google Maps ali, a área do mapa, antes de vir pra cá, porque aqui você não vai ter internet, né? Então, pra poder se localizar assim, porque é fácil de se perder também. Que tal? Tudo bem. Brasileiro? Libanês. Libanês? Um gosto. Ó, tem gente de todo lugar mesmo, não é só paraguaio, tem argentino. Principalmente para os argentinos hoje vale muito a pena, porque a Argentina tá com os preços assim, fora da realidade. Então vale a pena pegar um avião, vir pra cá, comprar e levar de novo. Eles fazem isso também no Chile, né? Eles vão muito pro Chile comprar coisas. Mas aqui é o lugar que quem domina são os brasileiros, né? Os brasileiros que mais frequentam por aqui, fazem compra, mas com certeza tem muita gente de fora. E principalmente os comerciantes, né? Às vezes a galera que tem comércio aqui também é de fora, entendeu? Não são somente paraguaios. Bora embora então, ó. E aqui, da mesma forma que você veio, você vai, só que pelo outro lado da ponte, se você vai caminhando, né, pedestre. E aí tem as opções de mototáxi, de táxi, de van, de ônibus. Se você vem com carro, dá pra voltar de carro. É aquele padrão assim, né? A gente vai a pé, particularmente é mais econômico, né? E mais rápido também, né? Mais rápido, bem tranquilo. Sim, galera, é mais rápido atravessar a pé do que de carro. Porque, como vocês podem ver, e a gente já comentou, o trânsito aqui é uma loucura, né? Então, pra ir realmente, fica um pouco pior. Porque lá na frente tem que passar pela aduana. E são poucos fiscais que ficam trabalhando lá. E acaba gerando esse trânsito inteiro aí. Mas vamos por aqui, ó. A gente foi uma vez só de táxi pra ter, assim, essa experiência. E falar pra vocês que demorou muito. Teve horas, assim, que a gente ficou, sei lá, 10 minutos parado, assim, no mesmo lugar com um táxi. Porque não ia pra frente, não ia pra trás, tinha que esperar. Então, se você tá com pressa, não quer demorar muito e quer economizar, ir a pé é uma boa opção. Mas tem aí a comodidade de poder pegar um táxi, uma moto, enfim, várias opções. Exato, vai depender muito também de quanta coisa tu tá levando, né? A gente tá só com uma sacolinha aqui, não tem por que pegar
e pedir um táxi. Vamos andando que é mais rápido e, enfim, tem muita gente fazendo isso, ó, vocês vão ver aí. E grande parte é brasileiro, que vem justamente aqui pra fazer compra, turistar, conhecer. Então é bem tranquilo. De novo, né, Júlia? A gente já mandou a dica da segurança. É seguro, é tranquilo, tem bastante gente na rua, não precisa se preocupar. Mas na ponte é terra de ninguém, então vai rapidinho que seguro morreu de velho, né? Então se você vai rápido, você se poupa aí das oportunidades, das chances de acontecer alguma coisa. Tem que estar ligado, né? E aqui só tem duas regras. A primeira é a cota, né? Então você tem direito a comprar $500 por pessoa. Os detalhes a gente comenta melhor em outro vídeo. E a segunda regra é o lado que você entra e o lado que você sai. Porque sim, tem um lado. É sempre o lado direito, você entra no Paraguai, e daí do lado direito, quando você tá saindo também, é o único caminho, assim, a única via pra você caminhar. Exato. Não pode errar isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e conhecer um pouquinho de Cidade del Este com a gente, um pouquinho do Paraguai, porque ele é bem maior, tem bem mais coisas. E isso aqui só reflete um pedaço, o começo do Paraguai. Então, se você curtiu, deixe seu apoio, curte esse vídeo, comenta o que você achou. Principalmente dos preços, né? Dos preços, exatamente. A gente vai fazer um vídeo mais focado nisso, mas aqui já deu pra ter uma noção, então comenta aqui e se inscreve no canal, que isso apoia muito o nosso trabalho. Pra você é só um clique, mas pra gente faz muita diferença. É isso aí, então. Um beijo e até qualquer dia.